Estamos começando mais um Ângulos e Ideias. A consolidação das leis do trabalho no Brasil aconteceu lá na década de 40. De lá para cá, nossos direitos foram ampliados. Entretanto, um antigo fantasma ainda assombra a causa trabalhista, o trabalho em condições subhumanas. O Maranhão sempre esteve entre os principais estados brasileiros em situação de trabalho escravo. Entretanto, isso parece estar mudando. A questão é que a realidade ainda é muito presente e deve ser mais discutida. Por isso, hoje, esse é o tema do Ângulos e Ideias. Para conversar com a gente sobre isso, trazemos hoje a advogada Márcia Cruz, a coordenadora de ações de combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, Daiana Coelho, e o cientista social Marcelo Carneiro. O Ângulos e Ideias já está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como eu disse antes, o Maranhão sempre esteve entre os principais estados no Brasil em situação de trabalho escravo. Mas, segundo dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho, no Maranhão, ano passado, o nosso estado agora ocupa o segundo lugar no ranking nacional de resgate de trabalhadores. Então, eu queria saber, isso é um indicativo que está mudando, está melhorando a situação no estado e no país? Eu acho assim que a gente tem que observar esses dados com muito cuidado, porque, em primeiro lugar, existem os dados sob denúncia, que são publicados anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, e existem os dados sob fiscalização, que são elaborados, então, a partir das estatísticas aí do Ministério do Trabalho. Do ponto de vista mais geral no Brasil, a gente teve, ao longo, vamos dizer assim, dos últimos 30 anos, a gente vinha tendo uma melhoria na capacidade de fiscalização, porque a Inspeção do Trabalho começou a atuar de forma mais forte, mais intensa na fiscalização, não só com o Grupo Executivo de Fiscalização Móvel, que era sediado em Brasília, mas também com grupos de fiscalização nas superintendências regionais de trabalho. Então, isso aumentou a capacidade de fiscalização. Então, na medida em que você melhora a capacidade do Estado de fiscalizar, a tendência é que aumente, mas não que não existe o trabalho escravo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado quando fala dessas estatísticas é que o trabalho escravo é uma realidade em todo o território nacional. Com um país como o nosso, que tem um agronegócio muito forte e pouco fiscalizado, é muito provável que a gente tenha muito mais situações de trabalho escravo do que aquilo que efetivamente a gente consegue chegar às informações. Então, na medida, você tem duas faces aí, eu acho, desse dado. Primeiro, ele pode representar uma melhoria da fiscalização do Estado, mas eu te diria, vamos dizer assim, que ele não representa a realidade do que nós temos em termos de situações de trabalho escravo no Brasil, porque a inspeção do trabalho, no que diz respeito ao trabalho agrícola, ela é muito deficiente. Ela, ao contrário da fiscalização no meio urbano, que ela atua por amostragem, no trabalho agrícola, ela só atua a partir de demandas, de denúncias, tá certo? Então, nós estamos só pegando a ponta do iceberg. Então, a situação do trabalho precário, escravo no campo brasileiro é muito maior, eu acho, que nossas estatísticas indicam. O que o Marcelo aponta é verdadeiro mesmo, porque esse é um dado do ano passado. Então, foi o ano, inclusive, onde o número de fiscalizações foi o menor dos últimos anos. Então, se você tem menos fiscalizações, consequentemente, você vai ter menos situações flagradas com trabalho escravo. Então, se a gente for pegar, de fato, os dados mais macro, que hoje são catalogados pelo Observatório Digital, que é uma parceria que faz o OIT, e o Ministério Público do Trabalho hoje tem uma plataforma digital que todo mundo pode acessar, que ele coloca lá desde 2003 até 2017, número de fiscalizações, número de trabalhadores egressos por estado, por município. Então, é uma plataforma bem completa. E qual é o dado que ela vai colocar para a gente? Que o Maranhão, infelizmente, ainda ocupa a primeira posição no ranking nacional por naturalidade dos trabalhadores. Quer dizer o quê? Que é o estado em que mais exporta mão de obra para isso, mais fornece mão de obra para o trabalho escravo. E qual a posição que ele ocupa com relação aos resgates, como você colocou no início? É a 8ª posição.
Isso conta o quê? 2003. Por que conta a partir de 2003? Porque foi justamente o ano de lançamento do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e foi também o ano em que o conceito de trabalho O escravo final jurídico, né, de foi modificado. 2003, nós tivemos a edição da Lei 10.803, que alterou o conceito de trabalho escravo. Na verdade, o Código Penal, no artigo 149, ele fala do crime de redução à condição análoga de escravo. Então, o conceito anterior, ele só falava de forma bem simples o que era isso. Com essa alteração, que entrou em vigor em dezembro de 2003 e passou a ter mais crescimento no cenário a partir de 2004, se ampliou as hipóteses de redução à condição análoga de escravo. E aí passou-se a ter não só o trabalho forçado, mas também o trabalho em condições degradantes, a jornada exaustiva, que é um modelo de condição degradante de trabalho, e também a servidão por dívida, que é a restrição da liberdade em razão de dívidas que esse trabalhador é obrigado a adquirir nos balcões, mercados que são instalados dentro da fazenda. Por que ele é obrigado a fazer isso? Porque, em sua maioria, o trabalho escravo moderno ele se dá em locais longínquos, em locais distantes da cidade. Há um isolamento geográfico. Então, esse trabalhador ele fica impedido de sair. E aí ele adquire esses produtos com valores superfaturados, valores muito além daquilo que o mercado tradicional cobra. O valor que ele ganha pelo serviço é muito pequeno. Então, ele jamais vai conseguir pagar aquilo que ele deve, e aí o empregador ele tem essa conduta de exigir que ele só saia depois que ele pague. Aí coloca vigilantes armados, né? Mas também tem uma outra situação em que não só, às vezes, o empregador coloca vigilantes armados, mas o próprio trabalhador, pela dignidade que ele acha que ele tem, ele não quer sair dali sem pagar aquela dívida. Então, acaba que fica uma restrição à liberdade por uma coação moral, por uma questão moral. Então, a questão é muito triste, uma realidade muito triste que, como nós já falamos aqui, o Maranhão se destaca nessa situação. Mas sempre acontece essa questão de dependência por conta de uma dívida ou nem sempre é assim? Não, nem sempre é assim. Essa é uma das modalidades. Entretanto, os dados mostram que, com essa ampliação do conceito, pôde ampliar, inclusive, a punição. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores que são resgatados se constata que na localidade há trabalho em condição degradante. A maioria dos casos de denúncias em que o Ministério Público do Trabalho vem constatando, e a pesquisa que eu fiz é de 2004 a 2015, das ações civis públicas que eu analisei, todas elas mostram que o trabalhador vive em condições degradantes. Que tipo de condições são essas? Dormir a céu aberto, na mata, junto com bichos, com intempéries, não ter locais para fazer suas necessidades fisiológicas, para fazer sua refeição. O trabalhador ele tem a sua dignidade totalmente desrespeitada. Energia elétrica, saneamento nenhum. O trabalhador ele é submetido a uma condição que nenhum animal da fazenda muitas vezes é. Porque o animal da fazenda, em muitos relatos, o fazendeiro diz que o animal dele, o gado, que é a pecuária de corte, que é a maior incidência de escravidão no Maranhão, ele pode tomar água gelada e bem limpa. Agora, o trabalhador, ele muitas vezes é obrigado a tomar banho, a se hidratar com essa água que o gado está ali utilizando. Ou então que se bota o gado para lavar o gado. Então, é uma situação muito triste. Fora isso, a questão do trabalho infantil, que se relaciona ao meio do trabalho escravo, que também crianças nessas situações de trabalho a céu aberto, de trabalho degradante, entre outras questões. Vocês falaram, pelo que eu entendi, acho que tem vários tipos, Sim. Então, de trabalho, inclusive rural, urbano. Ainda tem um dado assim. Em 2003, quando muda esse conceito de trabalho escravo, o próprio locus de incidência muda. Porque, como o Marcelo falou, o Maranhão ainda tem incidência de trabalho análogo a trabalho escravo análogo à escravidão no meio rural. Lá o resto do Brasil já vai ser no meio urbano. São atividades ligadas ao ramo têxtil, são atividades ligadas à construção civil, por exemplo. Então, vai mudar esse perfil um pouco. E aí, Pará, que ainda é um dos maiores incidências, Maranhão, que também é a maior incidência de fiscalização, ainda tem esse outro perfil mais rural, que justamente tem muito a ver com essa característica mesmo de expansão
do agronegócio, a característica de expansão desses meios de produção no campo, elas já nascem com esse tipo de atividade como principal, né? Porque o Maranhão é o estado da federação, hoje, que ainda tem a maior percentual da população vivendo no que se classifica como zona rural. Então, já são, os maranhenses, a maior parte já moram em áreas classificadas como urbanas, mas quando você olha o conjunto da federação, cerca de 35% a 40% está no campo. O segundo aspecto é que o emprego agropecuário, as ocupações agropecuárias são as maiores gerações de postos de trabalho no Maranhão. Então, nós somos um estado que tem uma atividade agrícola ou agropecuária muito forte. Então, se você pensa, quando a gente considera os dados do Censo Demográfico 2010, nós tínhamos 150 mil assalariados rurais no Maranhão. Desses, 110 mil são assalariados sem carteira, só aí 40 mil com carteira. Então, nós temos pelo menos aí, se você tivesse uma fiscalização do trabalho forte, com recursos, você teria aí esses 110 mil trabalhadores sem carteira, porque a carteira de trabalho é um grande instrumento de defesa do trabalhador brasileiro, aí você tem a possibilidade de desenvolvimento de todas essas situações que a Márcia falou, ou seja, uma assimetria muito grande entre o capital e o trabalho, que torna muito provável, muito possível que essas situações de dignidade, ou mesmo ainda aquelas situações de coerção, de escravidão pela dívida, venham a ocorrer, né? Então, nós estamos falando de uma... Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, o trabalho escravo ocorre porque você tem uma assimetria muito grande entre o capital, entre os empresários e o trabalho no campo, não só no Maranhão, é evidente em todo o campo brasileiro, ou em atividades como os bolivianos na atividade têxtil em São Paulo, né? É por isso que a Aproveitando isso atividade aí, ocorre. que a escravidão no Brasil, ela se dá na área rural e na área urbana. Sendo que na área rural, ela se dá mais nessa região norte, nordeste. No sul do país, há um crescimento maior da escravidão urbana. E há uma outra questão importante, é que na escravidão rural, são os próprios trabalhadores brasileiros que são submetidos a essa condição. Inclusive, o Brasil é um dos países que se destaca essa situação em que, no país, são os próprios trabalhadores brasileiros que são escravizados. Em geral, a nível de mundo, em muitos casos, existe uma escravidão de pessoas de outros países. No Brasil, não, nós escravizamos o próprio povo brasileiro. Mas na escravidão urbana, que se concentra, em geral, como ela falou, na indústria têxtil, ali na região de São Paulo, são migrantes internacionais, especificamente migrantes da América do Sul, em geral peruanos, bolivianos, uruguaios, que vêm para o Brasil com a intenção de ganhar dinheiro. Não, acho que hoje não tanto, porque o Brasil está em crise, né, uma crise que está bem forte, mas na época que o Brasil vivia seu auge, vinham para cá com a intenção de ter um futuro melhor, de ganhar dinheiro, porque o país deles estava numa condição ruim, mas, na verdade, não vinham para cá para ganhar mais, para viver melhor. Vinham para ser escravizados, colocados naquelas fábricas que são construídas em subsolos de prédios abandonados no centro de São Paulo e que passavam ali 12 horas, 20 horas, 24 horas trabalhando sentados, costurando, para fábricas que vendiam esse produto para grandes marcas, né? Isso já foi divulgado aqui na mídia, que várias marcas né, que vendem produtos a um valor extremo estão comprando, né, matéria-prima dessas pequenas fábricas que estão escravizando pessoas. Isso é muito triste. E vocês falaram aí de vários locais, tanto no país, como de pessoas que vêm de fora do país, né, que são utilizadas para esse tipo de trabalho. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, de onde vêm essas pessoas, só que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já já.